Se você ainda não sabe qual direção o preço está indo, então aqui nesse vídeo você vai aprender. Hoje eu vou falar sobre quebra de estrutura e pode ter certeza absoluta que você vai sanar todas as suas dúvidas e vai matar de uma vez por todas aquela dúvida que você tem a respeito do movimento direcional. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre quebra de estrutura, que é o Break of Structure, né? Que é o boss que a gente utiliza bastante, inclusive está deixando tem algumas pessoas que deixam de escanteio para poder focar somente na mudança de caráter. Isso não é correto, tá? Porque a quebra de estrutura ela tem um fundamento, ela determina a mudança de caráter, ela vai validar topos e fundos. Ou seja, essa aula aqui vai te dar um norte para poder você entender que quando existe uma movimentação que de forma contínua estão acontecendo essas quebras de estruturas, significa que a tendência continua vigente e orgânica. Então toda vez aqui, ó, vou primeiro desenhar aqui em linha, tá? Você vê um movimento, por exemplo, ascendente, que ele vem e quebra aquela estrutura, quando ela rompe aqui, ó, o ato desse rompimento, que é com esse impulso aqui que nós temos de fundo e esse movimento de topo aqui, a partir desse momento que quebra essa estrutura, né, que é aquele swing point, que é quando aqui é um weak point, tá? Aqui é um strong point. Esse movimento de quebra se chama boss, tá bom? Então esse boss aqui, ó, inclusive já deixa organizado já aí os favoritos para quando você clicar na linha já aparecer aqui a barra de favoritos, tá bom? Essa estrelinha aqui no cantinho, tá vendo? Então você clica, ó, aparece aquela barrinha lá e aí você já pode deixar pré-configurado já tudo certinho aqui, ó, como boss, tá bom? E qual é o intuito dessa quebra de estrutura? Como eu tinha comentado com vocês, toda vez que o preço mantém-se numa continuação, tá, do movimento, nós esperamos que aconteça de fato essa quebra, né, quebra de estrutura subsequente. Então toda vez que houver um movimento vigente de continuidade para poder continuar o fluxo, o movimento da alta, né, ascendente, o que vai determinar esse movimento justamente é essa quebra. Então o que é que vai acontecer? Quando ele vem aqui no fundo, acreditamos que mais uma vez vai acontecer uma quebra de estrutura. É óbvio, né, que não vai ser para sempre. Porém, você precisa principalmente organizar essa questão, né? Essa visão da movimentação no gráfico, tá bom? E isso aqui é a quebra de estrutura. Só que, Tonino, como é que tem que quebrar essa estrutura? É simplesmente com pavio, com corpo e pavio, entendeu? Como é que funciona? Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de ir na descrição e clicar no link para você fazer parte da comunidade. A comunidade que mais cresce na América Latina de traders formados e capacitados para poder entender os passos institucionais. Corre lá e vem fazer parte da nossa família. Vou explicar para vocês aqui, eu quero que vocês entendam aqui, ó, tá? Olha só que interessante. Toda vez que existe essa quebra de estrutura, é importante você entender que o que vai validar não é o pavio, e sim o corpo do candle. Primeiramente, o que você tem que entender? Treinar a questão do swing point, tá bom? Treina a questão do swing point, você sabe que aqui é um swing point, aqui é outro dessa estrutura, tá? Da subestrutura é óbvio que a gente vai ter isso aqui, ó, essa movimentação, né? Tem isso aqui, tá? Essa movimentação tem aqui topo, fundo, topo, aí aqui vem um fundo e aqui vem um topo, tá vendo? Só que externamente a gente tem esse swing point. Então, o movimento que é validado através da quebra de estrutura não é o pavio, e sim o corpo. O corpo tem que fechar acima dessa máxima aqui, ó, que é a máxima da referência da quebra de estrutura. Então você tem que marcar no pavio e lá na frente você não deve marcar aqui, por exemplo, e aqui também, ó, tá? E aí daqui a pouco eu vou explicar um negócio para vocês. Então você não deve marcar dessa forma. Você tem que marcar como? Você tem que marcar aqui para cá, tá bom? Existe também a forma... Isso aqui tem algumas pessoas que tratam aqui, por exemplo, como uma quebra de estrutura. Porém, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Nesse ponto aqui, existe uma quebra de estrutura? Existe uma quebra de estrutura sim, um tempo gráfico menor. Afinal de contas, quando você expande os candles, né? Se você expandir aqui esse movimento, como assim? Diminui o tempo gráfico, né? Você vai ver que isso aqui vai romper e de fato aqui vai ser um boss também. Só que isso aqui vai ser um boss da quebra de estrutura menor. Nessa estrutura do 1 hora, isso não é quebra. Isso aqui é o quê? É uma liquidez que não foi capturada desse movimento aqui. Então quando ele vai aqui, ó, e volta, o que é que significa esse ato no momento da emoção ali do mercado? Tá? Simplesmente existem algumas pessoas que estão vendendo essa região de resistência. Entendeu?
Então, nessa resistência é onde acontece aqui a questão da venda por parte do varejo. E aí o institucional absorve nesse movimento, tá bom? Todo mundo vendendo, então ele recua de fato, faz um pavio. E aí é nesse recuo que ele induz essa queda e depois ele, no movimento rápido, captura todo mundo que está aqui com stop loss aprisionado aqui, ó. Então essa estrutura aqui, numa hora, ela é liquidez. Já no tempo gráfico menor, se você prestar atenção, quando você prestar atenção aqui, ó, eu vou trazer para o 15 minutos. Vamos ver, ó, ainda é pavio, tá vendo? Então não é o 15, vamos para o 10 minutos. No 10 minutos ainda é pavio, 5 minutos. 5 minutos ainda é pavio, aí vem 4, ó, pavio, 3, 2, ó, no 2 já rompe aquela região ali, ó, tá vendo? Então, quando você tem uma informação que naquela região de resistência de suporte passou com o pavio, não é rompimento, é violação, ele vai e volta, e a violação representa o quê? Liquidez, beleza? Então, essa é a aula de hoje. Para você entender, marque as estruturas corretamente. Não tem problema, inclusive, se você marcar aqui e depois marcar aqui. Porém, é importante você definir que esse aqui é um boss, esse aqui pode ser um minor boss, tá bom? É um boss menor que não vai fugir do teu racional ali, do teu entendimento. Esse aqui é uma quebra de estrutura maior e essa aqui é uma menorzinha. Então, quando você ver esse rompimento que eu venho citando várias vezes, né? Vou trazer para 1 hora novamente, para poder voltar aqui. Quando ele quebra aqui, ó, naquele desenho, tá vendo? E eu faço assim, ó, faço assim, assim, assim. Esse movimento aqui, tá vendo? É justamente onde quebra a estrutura, ó, quebrou aqui, ó. Ou seja, aqui nesse momento o preço ficou acima dessa máxima, entendeu? Simples, né? Bem top, tranquilo? Então é isso. Essa é a aula de hoje. Break of Structure. Ah, Torinho, não sei falar inglês. Não se preocupa. Aqui você está aprendendo a ser um trader, tão pouco, lógico, né? Não vamos ignorar a língua, uma das línguas mais importantes do mundo, que é o inglês. Porém, resuma, tá? O que vai fazer você realmente ser um trader de verdade não vai ser teu dialeto. Vai ser, sim, o racional que você monta, tá bom? Então é isso. Essa é a aula de hoje. Valeu! Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, deixa aquele like, porque vale muito a pena, né? Afinal de contas, todo o conteúdo que foi transmitido para você teve um empenho, teve aqui um tempo que foi investido. Então, se te ajudou, deixa aquele comentário também. E é isso aí, valeu! Vamos até a próxima aula.